Pessoal, um grupo de 6 advogados protocolou no Senado um pedido de impeachment do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes. Os advogados afirmaram que Moraes, com suas decisões judiciais, praticou em pelo menos 17 ocasiões atos que podem se configurar como crime de responsabilidade passível de ensejar a perda de cargo público. Ainda citam bloqueio de contas bancárias e quebra de sigilo bancário de pessoas e telefônico de empresas e pessoas que apoiaram os protestos contra a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, realizado em rodovias e na frente de quartéis do Exército. A suspensão de perfis em redes sociais de empresários, políticos e cidadãos comuns, prisões e ordens arbitrárias, abertura de inquéritos em desacordo com a legislação, como das fake news, e o que apuração à suposta existência de milícias digitais, a violação de imunidades parlamentares e outras decisões de Moraes adotadas ao longo dos últimos meses. Para eles, a conduta de Moraes causou e ainda causa enorme insegurança jurídica, instabilidade nas instituições e vulnerabilidade dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros. Agindo dessa forma, disse eles, Moraes desmerece a toga que lhe foi ortogada ao assumir o cargo depois da indicação do ex-presidente da República, Michel Temer, em 2018. Começa com o Francês. Protocolou no Senado Federal? Supremo. Esquece. Ah, no Supremo? No STF. No Supremo também não passa. Protocolou no Supremo, protocolou no Senado, não há como. Isso já foi tentado por senadores, por alguns deputados. Eu não acredito que essa ação vá prosperar. Mas não deixa de ser iniciativa, né? Talvez outros se mexam nesse sentido, inclusive a OAB Nacional, né? Que parece que... Eu acho interessante, os advogados parece que têm medo de juízes, né? Principalmente desembargadores. Acho que eles procuram não contrariá-los para não perder causas, né? Isso é muito comum. E eles se escondem, não dizem nada, ficam na defensiva, porque o que esse ministro Alexandre de Moraes tem feito, eu acho que ele atropela a Constituição constantemente. E dizem que os magistrados dessa altura para baixo, todos estão envergonhados das atitudes dele. E a justiça vem perdendo credibilidade dia a dia no nosso Brasil. Emerson Celestino. Álvares Fernandes está conseguindo lá na Argentina, mas aqui no Brasil, um grupo de advogados, só se fosse do grupo Prerrogativas, que a maior parte é advogados do presidente Lula. Né, que já tem 6 ministérios lá, conseguiram emplacar 6 pessoas em ministérios. Não vai dar em nada, é converseiro, como diz o Edivaldo Mago, é converseiro, isso é para agitar. Infelizmente, a direita não vai conseguir emplacar o impeachment de nenhum ministro do TSE e do STF, porque é a mesma panela, fazem parte da mesma panela. A única pessoa que poderia tirar um pedido de impeachment do ministro Moraes seria o Rodrigo Pacheco. Mas Rodrigo Pacheco é advogado... Tem a gaveta cheia. Tem a gaveta cheia lá, tem vários processos tramitando no STF, é advogado lá de Brumadinho, então esquece. Né? Só se fizer o Rogério Marinho, que era o ministro do Desenvolvimento, presidente do Senado, aí pode ter uma possibilidade de impeachment, já que o ministro Moraes saiu das 4 linhas diversas vezes, não só ele, né? Ministro Fachin, Barroso, Gilmar Mendes soltando bandido, à torta direito, traficante. Então, assim, eu acho que se fosse do grupo Prerrogativas, esses advogados, eu até acreditaria em alguma coisa, mas estão mancomunados com Alexandre de Moraes, o grupo Prerrogativas. Esse grupo de advogados aí, eles estão fazendo a parte deles. Não vejo nenhum deputado federal fazendo essa parte, como o Randolph faz muito bem, né? Infelizmente, ele faz muito bem o serviço a que lhe cabe. Eu não vejo nenhum deputado federal fazendo esse tipo de serviço, algum senador protocolando. Tem que parabenizar o grupo de advogados, mas não vai dar em nada. Vamos esperar uns dias para ver o que vai acontecer com esses advogados. Eu lamento que nos últimos Pior ainda.
Eu lamento que nos últimos 4 anos houve um movimento muito grande de tentar desmoralizar as instituições. Nós temos o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Nos últimos anos, nós elegemos praticamente um rei. É isso que as pessoas acham que elegeram, que ele podia mandar em tudo. É claro, o Legislativo faz as leis, o Executivo executa. Quando há conflito, o Judiciário age. A história, o tempo vai mostrar que o Alexandre de Moraes, sem sombra de dúvida... Executou e legislou. Eu vou poder falar? Pode terminar. Então, tá bom, eu não tenho que te interromper. Se eu for poder falar... Mas é que aqui, às vezes, é um debate, viu, Gilmar? Assim, e às vezes a gente entra na conversa do outro também. Vai lá, é que você está entrando agora, então eu vejo muito candidato tentando bater no Alexandre de Moraes. Eu vejo muito candidato nesse momento tentando desmoralizar o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, coisa desse tipo. Então, infelizmente, o Alexandre de Moraes, o STF e as Forças Armadas estão sendo usadas por candidato nas próximas eleições. É só ver quem está batendo daqui a 2 anos se são candidatos ou não. Edivaldo Magro. Vamos lembrar que nesse documento, esse grupo de advogados também sugere que seja intimado o ex-presidente Bolsonaro, seu ministro de Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, e os ex-comandantes das Forças Armadas, porque supostamente teriam apoiado os atos golpistas. Por favor, vou usar a expressão utilizada no documento. É uma sugestão nesse documento. Eu reconheço, e já disse isso nessa bancada, quando o episódio daquele cantor Sérgio Reis, aquele extremo de ir na casa dele, fazer aquela apreensão toda, aquele circo todo, é avançar sobre uma linha do direito de expressão, viu, Gilmar? Lamentavelmente, há um entendimento entre advogados que em alguns momentos desse processo eleitoral, o senhor Alexandre de Moraes cruzou algumas linhas que nós, como jornalistas, sempre defendemos, que é o direito de expressão, a liberdade de expressão. Obviamente, a gente tem que formatar bem o que é direito de expressão, o que é desinformação, que a gente ainda não chegou a um denominador assim, jurídico do que seja. Então, quem obviamente, vai deliberar contra isso? É um tema muito recorrente. Eu acho que quando nós olharmos para o retrovisor, falarmos pelo retrovisor sobre isso, a gente vai fazer uma análise equidistante de todo esse processo. Mas é compreensível que se peça, é natural. Eu acho que se há esse movimento desses advogados, há alguma base jurídica, há algum elemento, concordo com meus colegas que isso não deve evoluir, não deve ocorrer nada. Mas não é difícil reconhecer que o senhor Alexandre de Moraes, ao longo do pleito, em que pese os excessos de acusações contra ele, também não é bem assim, mas quando você recorta algumas decisões dele, é aceitável entender que houve excessos, sim. Tá? Em benefício de quem? Aí é outra história, a gente pode entender. Mas também disse aqui que as decisões do ministro serviu meio de mediação, serviu um certo mediador dos excessos, para distensionar um pouco o que estava ficando cada vez mais tenso. Eu fico imaginando se isso tivesse corrido sem haver algum tipo de intervenção. Que houve excesso, a gente é necessário reconhecer, e já fiz isso aqui. Muito bem, Edvaldo. Eu vou passar primeiro para o Celestino, depois o Gilmar. Não, só lembrar, o Gilmar, que a Rádio Jovem Pan, o Grupo Jovem Pan, está censurado em algumas falas pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, só por aí, por ele ser jornalista, por ele estar na mídia, ele saber dos riscos que a Rádio Jovem Pan corre, ele já deveria ter calçado as sandálias da humildade e reconhecer alguns atos que o Alexandre de Moraes saiu de dentro, fora da Constituição, fora das 4 linhas, prejudicando um grupo específico. A Rádio Jovem Pan, que dá vez e voz para todo mundo. É uma rádio isenta. E aqui todo mundo fala o que quer e o que deve falar, são fatos. E o Alexandre de Moraes cerceou uma parte do Grupo Jovem Pan. Isso que acontece no STF não acontece só lá. Acontece também aqui nas outras instâncias. Por exemplo, eu publiquei de uma pessoa que estaria num momento crítico, que ela estaria tumultuando uma fila de vacina, ela estaria cometendo naquele momento um crime contra a saúde pública, não foi um ato ofensivo e eu perdi o processo. Nem por isso eu vou pedir o impeachment do juiz, que achou que devia ser julgado dessa forma. É normal, faz parte do jogo. Mas não é recorrente. Não é recorrente, né, Gilmar? Então, você estava lá num caso Moraes, isolado. Ele está ultrapassando o legislativo, o executivo.
Ele mandou prender deputado federal no exercício de Vários mandato. deputados. Né? Então, assim, ele passou o limite. Invadir as contas de empresários. Exato. Os telefones. Pelo grupo de WhatsApp. É muito excesso. É muito. Coisa que o Moro também cometeu. E teve suas decisões revogadas. Sim. É importante Isso, dizer claro isso. declarar isso também. E Lula não é Aprovados inocente, por- declaro isso, viu? Vamos deixar aprovados por claro uma isso. parte do Os processos judiciário continuam andando, ele e não é revogados inocente, não pelo foi Fachin. inocentado.